primeiro-ministro, na sua grande entrevista de 2024, afirma que não há problemas nas relações institucionais com o presidente da República. Patrício Trovoada diz que o acordo de concessão do porto não foi anulado, mas o documento será melhorado. Jorge Amado discute cooperação com Cristina Muniz, embaixadora de Portugal. Ministra da Educação anuncia a atualização do sistema educativo ainda este ano. Boa noite. O primeiro-ministro garantiu esta quarta-feira que não há problemas nas relações institucionais com o presidente da República. Na sua primeira grande entrevista 2024, Patrício Trovoada disse que muitas pessoas estão à espera de ver aquilo que não existe. Há muita especulação, não sei o quê, não sei quantas, as relações. Não há problemas nas relações institucionais com o Presidente da República. Não há. Não há. E não há uma relação entre instituições que, sob uma outra questão, não é? Pode haver divergência, pode haver apreciações diferentes, mas isso faz parte da vida e resolve-se. Mas quando as pessoas estão em busca à espera de ver aquilo que não existe, ou de transformar uma pequena coisa num bicho de sete cabeças na base da má-fé, é isso que nós temos. Por isso que a comunidade nacional e internacional fica descansada. Não há nenhum problema entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Ok? As coisas vão bem, estamos a fazer o nosso trabalho, o governo foi remodelado, pensamos como o Presidente da República pensa, o que ele desejou, muita coragem e boa sorte a esse governo. Por isso estamos todos no mesmo barco para um melhor São Tomé e Príncipe. Cada um é livre de sonhar, afirmou o primeiro-ministro quando reagia ao pedido feito pela oposição ao presidente da República para demitir o atual governo. Patrício Trovoada disse esperar uma oposição mais séria dos partidos políticos, em vez de passar a vida a atacar a sua figura. Cada um é livre de sonhar, mas é preciso, uma vez que se acorda, é preciso duas coisas. É preciso primeiro ver, do ponto de vista constitucional, quais são as condições para que isso aconteça. Depois é preciso ver se realmente essas condições existem no país atualmente. Não é? E depois, estragar tudo é fácil, mas depois. É o seguinte, eu acho que esses partidos, bom, não sei se é um ou dois, porque eu acho que aí há uma associação para pedir esse tipo de decisões. Bom, mas vejamos. Eu volto a dizer, governar São Tomé e Príncipe, nessas condições, como recebemos o país, é difícil, é complexo, mas não se esqueçam que não sabíamos tudo, não sabíamos que estava tão mal, mas sabíamos que já estava mal. E qual foi o lema da nossa campanha? Estamos prontos, temos a solução. Mas o lema da campanha não foi dizer em 24 horas temos a solução. Então sejamos realistas, sejamos patriotas. Esse país está mal para toda a gente. E eu duvido que aqueles que puseram esse país nessas condições sejam os mais capazes de consertar. O ADI tem 30 deputados que sustentam o governo, e se não fosse assim, nós não estaríamos hoje com 35 deputados a apoiar o governo.
o movimento de cidadãos independentes, são santomenses, vivem também a realidade. Têm um eleitorado. Se achavam por bem reforçar a sustentabilidade do governo, é porque eles acreditam também que estamos no bom caminho e temos a solução. Quem está atrapalhado são aqueles que, de facto, não são nem capazes de apresentar alternativas sérias e realistas. Oposição não é passar a vida a atacar um homem. Eu vi umas notas aí do MLSTP, corrupção, não sei o quê, não sei quantos. Mas aquele indivíduo do MLSTP que veio falar, qual é a situação dele? Aquele indivíduo vai ter que responder em tribunal por prevaricação. Depois de uma acusação do Ministério Público e da confirmação pelo Supremo Tribunal de Justiça que sim, há indícios sérios de prevaricação e que tem que responder na Justiça. Agora, esse indivíduo vem aí falar de pontes, de estrada, de obras. A Justiça tem o seu tempo. E depois dele acabar com a Justiça, vamos ver se ele poderá falar ou não. Do momento, ele tinha que ser um pouco mais cauteloso. Então, eu creio que, como eu digo, governar Santo Tomé e Príncipe nessas condições é um assunto bastante sério. Eu gostaria que a oposição fizesse uma oposição séria. Porque uma oposição de ataque de Patrício Trovoada nunca foi oposição e nunca teve resultados. Sabe? Estou na política há muitos anos e já passei por todos os insultos. Estou cá. E o que importa não é Patrício Trovoada. É toda a gente contribuir para resolver os problemas do país. Estamos confiantes. Havemos de resolver uma série de problemas gritantes, mas também temos consciência que temos que resolver com a participação de todos. Aqueles que quiserem participar para resolver o problema do país são bem-vindos. Os outros continuam como continuam. Isso é o problema deles, mas não me afeta. A questão de viagem, muito criticada pela oposição, também esteve no centro desta conferência de imprensa. Patrício Trovoada garantiu que o seu governo voltou a colocar São Tomé e Príncipe no mapa e trazer comida para o tacho, ao contrário do anterior governo que preferiu ficar em casa a roer a comida do tacho. Agora, qual é o problema dessas pessoas? Qual é o problema delas? E é aquilo que eu dizia antes, isso é só inveja. Mas que vão ao Booking.com e as outras coisas, que marcam passagem e vão passear, se querem passear. Eu não estou a passear, estou a trabalhar. E esse resultado não é sempre imediato, mas vão aparecendo ao longo desse mandato. E nós voltamos a pôr Santo Tomé e Príncipe no mapa. Porque, diga-se de passagem, durante 4 anos, é verdade, aquele governo ficaram em casa. Talvez porque havia ainda comida no tacho, mas foram até roer o tacho. E hoje eu tenho que trazer comida para o tacho. Isso só se faz num país como o nosso, desenvolvendo uma forte ação diplomática que permite não só restabelecer alguma credibilidade, mas também permite encontrar novos parceiros, não é? Permite promover o país. É o que nós temos estado a fazer. De concessão do Porto de São Tomé, a empresa francesa não foi anulado. Garantiu o primeiro-ministro, tendo avançado, que o referido contrato será melhorado, envolvendo todas as partes, incluindo o Sindicato dos Trabalhadores da Enapor. O líder sindical da Enapor disse que o governo anulou o contrato. Mais uma vez. E aí é mais grave, porque
quando vocês procuram confirmar uma outra notícia, ou pelo menos o ponto de vista da outra parte, por que vocês não publicam? Porque foi perguntado aqui ao meu diretor de gabinete que participou no encontro com o sindicato da Enapor. Será que o primeiro-ministro disse aqui que está anulado? Será que o governo anulou? E o que o diretor do gabinete respondeu? Não respondeu exatamente isso. Mas isso não saiu na notícia. Ficou, o governo anulou. Desde o Conselho Misto, o que é que nós dissemos? Esse contrato, de facto, tem questões de insuficiência, tem que ser esclarecidas, questões de erros, não é? E estamos a procurar perceber isso tudo. E nós dissemos exatamente isso ao sindicato. E que, enquanto esse contrato não for mexido, revisto, em acordo e perfeita abertura com a AGL, que quer também nos clarificar algumas coisas, e enquanto ele não for para o Tribunal de Contas, para ter o visto, juridicamente esse contrato não existe. Então, dissemos que há um caminho a fazer. Esse caminho será feito com os sindicatos também, para ouvi-los, porque eles levantaram toda uma série de questões, algumas delas que nós achamos pertinentes, e havemos de fazer esse caminho. O novo ministro tem essas instruções. O parceiro AGL também virá cá e para ver se de facto chegamos a um ponto de satisfação, de correção, de esclarecimento e que nos leva pacificamente a continuarmos. Bom, por isso, eu volto a dizer, meus senhores, vocês têm uma responsabilidade e é preciso assumir o vosso papel com responsabilidade. Eu não anulei, quer dizer, meus senhores, vamos lá ver, não está anulado, não está anulado. Uma coisa, como? Vai ser trabalhado. Veja a seguir, mais de 20 agentes serão recrutados para a Polícia Judiciária. Depois do empossamento dos novos ministros no âmbito da remodelação governamental, o primeiro-ministro e chefe do governo reuniu-se com a sua equipa de trabalho. O encontro serviu para o primeiro-ministro e chefe do governo dar as boas-vindas aos novos membros e transmitir as principais linhas orientadoras do 18º Governo Constitucional. Patrício Trovado agradeceu aos ministros que deixaram o governo. Conto durante este ano e os outros com o vosso compromisso para que todos em conjunto façamos o melhor para o povo santomense. Gostaria também de deixar uma mensagem de agradecimento aos que já não fazem parte do governo e mostrar o meu apreço pelo trabalho que por esses foi executado. Também é muito importante saudar todos os que permanecem e que irão com certeza continuar a realizar o seu trabalho com dedicação e empenho. É preciso que se perceba que a reestruturação do governo, aumentando o número de ministérios, irá permitir uma maior concentração sectorial, porque cada setor tem a sua importância e precisa da maior das dedicações e competências. 2023 foi difícil, reconheceu o chefe do governo, para depois sublinhar que foi também o ano de realizações. O ano que terminou foi extremamente difícil, mas também é importante realçar que o ano que terminou teve também algumas coisas boas. Apesar de todos os obstáculos, dificuldades financeiras, políticas, conseguimos de facto várias realizações.
Sabemos que na balança o que é menos bom tem sempre mais peso do que o que acontece de melhor, mas é extremamente importante conseguirmos comunicar melhor e trazer às populações os feitos e dar a conhecer o trabalho que temos estado a realizar. Patrício Trovoada demonstrou total confiança aos novos ministros e pediu o engajamento e trabalho de todos. O objetivo de trabalhar melhor para o povo e trazer melhores qualidades e condições de vida às populações é alcançável em 2024. Quero ainda tranquilizar aqueles que acabam de chegar. Cada um de vós terá as orientações específicas, quer através do Conselho de Ministros, quer através de encontros diretos comigo. E eu estou convencido que a vossa integração nesse 18º Governo Constitucional será das mais rápidas, tendo em conta as vossas qualidades. Podem contar com toda a minha solidariedade, mas contem também com toda a minha exigência e vigilância, uma vez que nenhum de nós quer desfraudar a confiança e a esperança que a população depositou neste governo, na minha pessoa como Primeiro-Ministro, no ADI e no MCI PUM, que sustentam o governo. Na sequência da remodelação governamental, o 18º Governo Constitucional, liderado por Patrício Trovoada, passa a ter 13 ministérios. O primeiro-ministro e chefe do governo recebeu em audiências separadas o presidente do Tribunal de Contas, segundo Ricardino Costa Alegre. É preciso sensibilizar o governo no sentido de desbloquear verbas para os trabalhos projetados pela instituição. Enquanto isso, o coronel das Forças Armadas e presidente do Tribunal Militar, Leopoldo Vaz Fernandes, foi apresentar cumprimentos de cortesia, uma ocasião que serviu também para expressar algumas preocupações deste tribunal ao Executivo. Para a execução de boas tarefas, é necessário haver recursos para materializar os trabalhos projetados pelo Tribunal de Contas, segundo o seu titular. Esta quarta-feira, o presidente Ricardino Costa Alegre encontrou-se com o chefe do governo com vista a sensibilizar o Executivo para desbloqueio de verba. Tivemos esse encontro e da parte do primeiro-ministro, embora a situação pública e notória da situação difícil do país, no entanto, há uma garantia de que os desbloqueamentos relativos ao orçamento do Tribunal têm de ser feito para que o Tribunal desempenhe cabalmente o seu papel de fiscalização. Para este novo plano, o Tribunal prevê as seguintes linhas de trabalho. A fiscalização é a nossa atividade corrente, mas nós vamos desenvolver a fiscalização das ODS e a auditoria de desempenho, e essas auditorias de desempenho impõem haver alguns recursos para a contratação de alguns peritos e de algumas pessoas especializadas, e o Tribunal, no seu staff, não tem todo o pessoal especializado para todas as áreas. Meia hora depois, o chefe do governo, Patrício Trovoada, recebeu também a delegação militar chefiada pelo presidente do Tribunal Militar, Leopoldo Vaz Fernandes. Por legislações nossas que estão meio, eu diria que obsoletas, precisam ser reavivadas. Há uma comissão que foi criada para esse efeito. Obtive também, quando a visita da Presidente da Assembleia, tanto o apoio em matérias de leis, a Assembleia nos daria todo o apoio. Entretanto, estamos com a comissão que criamos no Tribunal a dar os primeiros passos nos preparativos para, tanto, reavivarmos essas leis. Eu acredito que, tanto, é um passo importante, se não o principal, a começar, para depois, para os subsequentes que aqui, tanto, advirão. Empossado há mais de um mês, os membros do Tribunal Militar estiveram à semelhança de outras instituições a representar cumprimentos de cortesia e, segundo Leopoldo Vaz Fernandes, a reativação deste tribunal é uma mais-valia para as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. A Procuradoria-Geral da República, juntamente com o Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, vão reestruturar a Polícia Judiciária.
enquanto braço armado do Ministério Público. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral da República no final de cumprimentos do Ano Novo ao presidente Carlos Villanova. Kelvin Nobre de Carvalho disse que o Ministério Público fez uma avaliação profunda de todos os casos criminais que estão sob a alçada desta instituição e concluiu também que era preciso admitir novos quadros para o setor. Nós, neste momento, juntamente com o Ministério Público, Ministério da Justiça, estamos a reestruturar a Polícia Judiciária, a equipá-la e prepará-la. Prevê-se a abertura de um concurso para 20 novos elementos da PJ, porque ela é o braço armado do Ministério Público, ela que auxilia o Ministério Público no terreno. Nós fizemos o ingresso de mais 5 magistrados, colocamos um na região autónoma do Príncipe, outro em Lembá, abrimos mais 5 para atender às outras questões que também são as do Ministério Público, a criança, o laboral. E nesse preciso momento, com os dados estatísticos, nós temos uma noção clara daquilo que é a realidade criminosa em São Tomé e Príncipe. E essa realidade criminosa terá, acima de tudo, um combate mais profícuo e de maior qualidade, porque temos mais magistrados, vai entrar novos elementos da Polícia Judiciária e foi reforçada também a cooperação técnica policial que existe e efetiva-se cada vez mais com Portugal e com o Brasil. A invasão à instituição por cerca de 20 agentes de Serviços Nacional de Proteção Civil e Bombeiros veio uma vez mais à tona e o Procurador-Geral da República defende maior segurança dos magistrados. No exercício da função da ação penal, é preciso que haja certas garantias de própria segurança dos magistrados e dos funcionários que trabalham no Ministério Público. Mas foi uma situação desta também que sabemos que não é regular. Naturalmente, nós fizemos vários processos de crime contra outros elementos de outras forças e não tivemos atuação desta natureza. Foi uma situação estranha que eu acredito que não vai voltar a ocorrer devido à ação que se está a tomar, ação de responsabilidade criminal. Kelvin de Carvalho diz ainda que há processos que estão a decorrer seus trâmites. Há processos abertos, primeiramente para responsabilizar a morte da cidadã e depois para atender à situação concreta da invasão ao Ministério Público. Senhor Procurador, há quem defende que, tratando-se de uma força paramilitar, esse assunto devia ser entregue ao Tribunal Militar. Partilha a mesma opinião? É assim, nós temos ações criminais em curso. Eu acredito que os seus jornalistas irão acompanhar e depois na fundamentação de direito que o Ministério Público fará destas situações, terá efetivamente argumentos. Agora, por diante, pois temos uma investigação aberta, não me permite, obviamente, comentar este tipo de situações. O Procurador-Geral da República anuncia a reestruturação da política judiciária com a contratação de mais de 20 agentes para a instituição. Veja ainda neste telejornal: segurança da informação preocupa a administração pública. Formação de quadros e aquisição de equipamentos para o setor da defesa e administração interna são também prioridades para este Executivo. Para o efeito, quer contar com o apoio uma vez mais de Portugal. Estes assuntos estiveram no centro de um encontro na manhã desta quarta-feira entre o Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado, e a Embaixadora de Portugal, Cristina Muniz. Um encontro de cortesia, mas que serviu para as partes passarem em revista as ações em curso no quadro da cooperação no domínio da defesa e administração interna. Vamos continuar a trabalhar na implementação dos 2 programas de cooperação, o Programa de Cooperação no domínio da defesa e no Programa de Cooperação Técnico-Policial. É preciso agora definir algumas atividades para o novo ano, embora haja sempre uma linha de continuidade, não é verdade? E, portanto, vamos continuar a trabalhar na implementação destas atividades. Atividades que passam por capacitação dos quadros e aquisição de equipamentos. A necessidade de ter mais formação, Portugal tem procurado corresponder, portanto, também tomei muito boa nota dessa vontade e dessa necessidade que agora vou apresentar às minhas autoridades, verem que medida é que é possível corresponder, mas da nossa parte tem havido sempre um esforço de tentarmos acomodar ao máximo aquilo que são as necessidades identificadas
pelo lado de São Tomé. Há sempre a necessidade de equipamento, não é? Quer dizer, é uma necessidade que se mantém, poderá ser direcionada para um ou outro tipo de equipamento mais específico. A diplomata garantiu tudo fazer junto das autoridades portuguesas para que as necessidades do país para este ano possam ser supridas. A ministra da Educação anunciou esta quarta-feira que que este ano vai se proceder à atualização do sistema curricular dos manuais da primeira à 12ª classes. Isabel Viegas de Abreu falava no ato de entrega de manuais aos alunos do ensino básico. A partir deste ano 2024, vamos fazer atualização de todo o sistema curricular de primeira à 12ª classe. Por isso, vamos fazer atualização do currículo e atualização também dos manuais, porque nós queremos introduzir também os textos dos nossos escritores nacionais e ver também no manual aquilo que é a nossa realidade, porque os manuais são feitos, é normal, estamos num mundo globalizado, que as crianças devem ter um conhecimento amplo, mas nós deixamos ficar tudo que é nosso de fora. E dessa vez queremos fazer a atualização de manuais, introduzindo também alguns dados nossos de São Tomé e Príncipe. Nós também já temos uma história, também temos algumas referências que vamos introduzir em algumas disciplinas. 6.000 alunos da primeira e segunda classes serão beneficiados com manuais escolares distribuídos pelo Ministério da Educação para o reforço da aprendizagem, uma vez que muitos deles não possuem esses materiais. A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, entregou esta quarta-feira manuais escolares na escola primária José Leal Bolsas. 5.000 manuais da primeira classe e 6.000 da segunda classe totaliza a quantidade de livros de matemática e português que o Ministério da Educação, com o apoio do Unicef, está a distribuir em todas as escolas do país. Há muitos anos que os alunos não têm tido manuais, largos anos não têm tido manuais. E há muita reclamação. E sabemos qual é a utilidade do manual para uma criança no ensino-aprendizagem, principalmente numa primeira classe, quando eles tomam o primeiro contacto com os livros. Cada manual de primeira classe, numa tipografia, aqui nossa, custa 195 dobras. E este manual é gratuito. As pessoas só têm que apoiar os alunos para a melhor conservação. No contexto de vulnerabilidade, as famílias não podem comprar livros escolares para as crianças. Este facto dificulta a educação das crianças e a qualidade da aprendizagem. E a visão e a estratégia do Unicef é de trabalhar juntos com o governo, com os outros parceiros, para reforçar o sistema educativo, que contribuirá no reforço à aprendizagem, à qualidade, de 6.000 crianças de todos os distritos do país e também a colmatar os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ministra da Educação esteve na escola José Leal Bolsas, em Santo Amaro, onde procedeu à entrega oficial. Este momento marca o início de uma nova página para todas as crianças de São Tomé e Príncipe. Com estes folhetos, poderemos afirmar que vamos dar o mais e melhor de nós para o futuro deste país, com bons quadros rumos ao desenvolvimento deste arquipélago. Nós começamos a introdução de manuais digitais, mas em nenhum país do mundo onde se utiliza manuais digitais, o manual físico é dispensado. As crianças usam o livro e usam também o manual digital. Fazem o trabalho em paralelo. Mesmo os meninos que estão nesse momento a trabalhar nas escolas com manuais digitais também terão direito a manuais no suporte físico. Numa segunda fase de distribuição gratuita dos manuais,
os alunos da terceira e quarta classes serão os próximos beneficiados. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais de São Tomé e Príncipe está a desenvolver aplicações de cibersegurança para proteger a administração pública de eventuais ataques informáticos. O assunto esteve no centro de um workshop sobre a segurança da informação, realizado esta quarta-feira. Faz parte da estratégia da reforma da administração pública em curso em São Tomé e Príncipe. A segurança da informação reveste-se de grande importância e exige conhecimento. Mensagens transmitidas no workshop realizado em São Tomé. Com a criação do sistema de base de dados, iremos ter vários funcionários públicos, principalmente das DAFs, que irão trabalhar com as informações dos funcionários públicos, os dados pessoais, todas as informações que devem ser sigilosas, por isso eles têm que estar aptos, têm que ter formação, capacitação, têm que estar imbuídos de alguma competência para poder lidar com esses tipos de informação. Informação que terá de ser cada vez mais segura. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais é um dos parceiros que irá ajudar o Estado a garantir a segurança pretendida. Nós estamos a desenvolver diversos sistemas internos para o Estado e se esses sistemas tiverem falhas, os usuários não souberem usar da melhor forma essas aplicações, poderemos ter problemas no futuro, como ataques de hackers e roubo de dados, sequestro de informações, pedido de resgate, e teremos que gastar muito dinheiro no futuro para depois corrigir essas aplicações. Mais vale desenvolver por padrão, por segurança, do que depois de já estar desenvolvido em produção, colocar algumas coisas relacionadas à segurança. Sai muito mais caro fazer isso depois. Segundo este especialista em cibersegurança, é preciso que os quadros da administração pública estejam preparados para lidar com a situação no mundo cada vez mais digital. Veja depois do intervalo, Gabriel Attal é o mais novo primeiro-ministro da história da governação de França. Mais notícias nos próximos serviços noticiosos da TVS. Boa noite, até amanhã.